Ela, Martins, você voltou a nadar? Tô louco pra voltar a nadar, Juliano? Ainda não, mas tô louco. Que é dar uma refrescada na piscina, né? A piscina deve estar até morna, né? Vai, tá, A água tá morna. olha, ontem a gente estava no Cidade Alerta aqui, Ah. às 6h40 mais ou menos, a gente tinha dado oficial do Cimepar, 38 graus. Nossa Senhora. Às 6h40, já estava escuro, 38 graus de E a temperatura, noite né? quente, né, Juliano? Você chega na cama pra dormir, tá o lençol quente. Quentinho, né? Quente, quente. Quem não Ô, quer deixa eu perguntar uma coisa pra você, sério agora, tá? Pergunte. Você, com esse calorão, você se sente mal? O que você sente quando você sai, por exemplo, você está aí agora no ar-condicionado, na recepção, que você sai lá fora, você sente alguma coisa? O que você sente? Não, suador. Eu suo bastante. Mas assim, ao trabalhar durante um longo período exposto ao calor, você tem dores nas pernas, você tem dor de cabeça, você tem alguma coisa? Eu não chego a ter dor, mas dá uma certa indisposição, né? Você não fica com aquela vontade de correr, vamos correr lá. Não, vai mais devagar um pouco, senão vou suar pra caramba. É mais ou menos assim. Tá. Fiz essa pergunta para você, porque a gente vai entender agora, de um profissional, de um médico vascular, um pouquinho desses sintomas. Quando é que a gente tem só um desconforto e quando é caso da gente procurar um médico? Legal. Estou recebendo aqui com muito prazer o Dr. Rodrigo Gomes de Oliveira, repito, médico vascular. Doutor, a gente estava conversando um pouquinho aqui enquanto a gente via a reportagem, e o senhor me disse que é normal as pessoas sentirem esse desconforto que o Lamartine falou, porque afinal de contas a gente está falando de altas temperaturas, mas tem um momento em que isso deixa de ser um desconforto e deixa de ser uma situação que necessita a procura de um médico, né? Boa tarde, obrigado por estar com a gente aqui. Boa tarde, Juliano. Bom, então, com relação a essa época do ano, que fica muito quente, é normal as pessoas sentirem uma sensação de moleza, um certo mal-estar, porque o que acaba acontecendo no corpo da gente? A gente precisa, quando está muito quente, a gente precisa perder um pouco de calor para manter a nossa temperatura. Então, sempre explico para as pessoas, e lá no nosso ambulatório da PUC, com os alunos de medicina, da Faculdade de Medicina, a gente explica, quando está muito frio, a pessoa pode perceber a mão mais branquinha, porque os vasos ficam contraídos para não perder tanto calor. Já no calor, os vasos tendem a ficar mais dilatados, a mão fica vermelha, o rosto fica vermelho. Por quê? Porque essa dilatação dos vasos faz com que a gente perca calor para o meio. Quando a gente dilata muito os vasos, tende a baixar um pouco a pressão. Então, a sensação de desconforto parece que dá uma moleza, parece que dá aquela sensação de logo depois do almoço. Quando você come muito, parece que a gente baixa um pouco. Aquela leseira. Isso, a gente perde um pouco o nosso pique natural. Isso nada mais é do que um desvio do fluxo do sangue, a pressão cai um pouquinho e a gente fica um pouquinho desconfortável. É normal a pessoa trabalhar o dia todo, às vezes ficar exposta ao sol grande parte do período e ter, de repente, uma dor de cabeça? Isso a gente pode considerar, entre aspas, normal? Vamos imaginar que seja uma coisa bem pontual. Hoje eu trabalho numa empresa de entregas e eu fiquei o dia todo ali pro lado do calçadão exposto ao sol. Eu não tenho dor de cabeça normalmente. Se hoje eu tiver, isso é algo esperado? Então, isso é uma coisa que a pessoa ela entende bem o corpo dela, né? Então, isso vai acontecer numa situação pontual, como você comentou, passou muito tempo exposto ao calor, muito exposto ao sol e sentiu aquela dor de cabeça. Se aquela dor de cabeça começou a ficar recorrente em situações que não foram semelhantes, por exemplo, poxa, eu acordei de noite e eu estava com dor de cabeça. Já não está mais tão quente, apesar de ontem, eu lembro que ontem a gente estava fazendo uma reunião 9 da noite, estava 34 graus. Mas em situações diferentes, continua a dor de cabeça, talvez seja um sinal de alerta que a pessoa precise procurar um atendimento médico, porque a dor de cabeça está acontecendo em situações diferentes. Na hora que está muito quente, na hora que não está mais tão quente, logo que depois que comeu, na hora que acordou. Então, a pessoa vai perceber o corpo dela. Se isso está acontecendo em outras circunstâncias, aí é o momento de procurar um atendimento médico. Eu não vou nem dizer aqui, tá, da necessidade de você tomar mais líquido no calor, porque isso é óbvio para todo mundo. Claro, você tem que tomar muito mais água, tem que tomar muito mais líquido para evitar essa desidratação. Mas o doutor estava comentando comigo que muita gente está chegando lá na clínica dele, e ele é um médico vascular, procurando atendimento porque está com dores nas pernas e as pernas estão ficando muito inchadas nesse período. É outra coisa que eu acho que a gente tem que entender os dois lados. Uma coisa é a pessoa ter que caminhar no sol um dia inteiro e sentir essas dores. Outra coisa é isso ficar recorrente nesse período. Exatamente. Então, assim, com os vasos mais dilatados,
a tendência é que a pessoa tenha um extravasamento de líquidos. Então, o líquido que estava dentro do vaso, ele extravasa para fora do vasinho e a gente percebe aquele inchaço na perna da gente. O exemplo mais comum da gente fazer a correlação é uma viagem longa. Quando você faz uma viagem, por exemplo, de ônibus, que passa a noite toda sentada no ônibus, lá acorda na outra cidade, a hora que você vai descer, o pé tende a estar um pouco inchado. Por quê? Às vezes fica até dormente, né? Você fica muito tempo naquela mesma posição. Exatamente. Então, é fácil de identificar o fator que desencadeou aquele inchaço. Nessa época do calor, também o consultório está cheio de pessoas que estão ficando com a perna inchada. Normalmente incham as duas pernas mais ou menos igual. A pessoa percebe que outras partes do corpo também ficam inchadas, então o relógio aperta um pouquinho no final do dia, a aliança fica um pouquinho apertada no final do dia, as mulheres percebem que o sutiã fica um pouquinho mais marcado, ou seja, o corpo ele incha de uma forma global. E a pessoa consegue associar, não, nos dias que está muito quente ou que eu tive que ir para o centro fazer uma compra, tive que fazer alguma coisa na rua, realmente eu percebo que eu fico mais inchada. Então, nessa circunstância, a gente consegue culpar o calor. Mas se você está percebendo que está amanhecendo o dia e já está com a perna inchada, ou inchou uma perna só, ou a coloração da perna ficou diferente, ou além do inchaço, está uma dor desproporcional àquela dor que a pessoa sente só do cansaço da perna do final do dia, esses podem ser indícios de que a pessoa de fato precisa procurar um atendimento médico para saber se é só o calor ou se existe algum problema associado àquele quadro que está causando inchaço. Aí, importante demais receber esse médico vascular aqui, Dr. Felipe Coelho, tá? A gente botou errado o nome no comecinho lá. Felipe Coelho, agora tá certo, né, doutor? Isso, eu e o Rodrigo somos professores da Faculdade de Medicina da Cirurgia Vascular da PUC Paraná. Ah, então ficou bem parecido. Ficou tá em casa, tá em casa. Tava, eu chamei ele aqui de Dr. Rodrigo, né? Tava aqui, mas Felipe Coelho, tá? Felipe Coelho, nome correto do doutor aqui. E aí a gente trouxe essas dicas porque isso pode acontecer com todo mundo, tá? Num período como esse, a gente tem que se cuidar, a gente tem que se prevenir. Rapidinho, só para fechar, doutor. Alguma doença crônica que a pessoa já tenha, pode exigir um cuidado especial nesse período? Essas doenças comuns, como diabetes, hipertensão, isso pode exigir um cuidado maior nesse período de calor intenso ou não tem nada a ver? Essas pessoas tendem a ser mais vulneráveis. Então, o cuidado geral, ele precisa estar um pouquinho mais... Como você mesmo disse, manter a hidratação adequada é importante, porque isso faz um controle do balanço geral, seja da pressão, seja da glicemia. Pessoas nessa época do ano que têm muitas varizes, são pessoas que têm tendência a descompensar um pouco o quadro e ficar com a perna um pouquinho mais dolorida, um pouquinho mais inchada, e é um motivo de fazer a procura no consultório médico. Mas, de uma forma geral, o que as pessoas precisam entender é que cuidados simples, como colocar a perna para cima, levar uma garrafa de água para todo lado para estar sempre se hidratando, evitar ficar exposto diretamente ao sol o tempo todo, procurando sombra, procurando áreas que estejam refrigeradas para não ficar em áreas tão quentes. Essas medidas vão minimizar a repercussão do calor nas doenças crônicas. Muito obrigado mais uma vez pela presença aqui do Dr. Felipe Coelho. Eu que agradeço. Obrigado por estar com a gente, é isso.